Sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso 7 dicas para um ministério infantil excelente! Um curso online totalmente gratuito feito para você, querido educador cristão. Nós estamos juntos nessa jornada onde nós vamos aprender, desenvolver, conversar sobre 7 dicas para você aplicar aí no Ministério Infantil da sua igreja. Fica ligadinho, esse curso vai ficar durante um mês, você vai poder ver, rever, você vai poder fazer suas anotações, estudar. E logo depois que você estudar, você vai para o quê? Para a prática. Hoje de madrugada, enquanto eu orava por esse curso, Deus me deu uma palavra para você. E essa palavra está lá em Tiago 1:22. E diz assim, ó: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Daí eu fiquei pensando, por que será que Deus deu essa palavra? Deus está falando conosco sobre prática, colocar em prática o que você tem aprendido. Se você for ver, é uma avalanche de informação, são tantos cursos, são tantas capacitações, tantos seminários, tantos congressos, e o Espírito Santo de Deus nos pergunta hoje, o que é que a gente tem colocado em prática? Aqui, Tiago nos exorta a praticar o que nós temos aprendido na palavra de Deus. E é isso que o Ministério Infantil da sua igreja precisa para ser excelente. Você colocar em prática. Eu tenho certeza que você tem aprendido muita coisa boa e tá aí guardado. Não, Deus está nos chamando. Vamos colocar em prática, vamos colocar em prática. Esse curso tem algo diferente dos outros cursos que nós fazemos. Essa apostila, já baixou sua apostila aí? Essa apostila é para você ir anotando o que você está aprendendo. Essa apostila ela é cheia de perguntas para você o quê? Já ir adaptando aí de acordo com a realidade da sua igreja. Então, não baixou? Baixa aí sua apostila e vamos lá aprender. E sempre pensando aqui em Tiago 1:22. Prática. Como que eu vou colocar em prática? É claro, você sabe que eu sempre digo isso. Coloque de acordo com a sua realidade, de acordo com a sua igreja, de acordo com o que o Espírito Santo ministra no seu coração. Mas Deus tem nos chamado à prática. Vamos lá então? Como superar os desafios que a educação cristã enfrenta? Aí você tem na sua apostila esses assuntos que nós vamos debater, conversar, meditar nessa nossa primeira aula. Temos aqui o cartaz que apresenta um menino e uma menina que estão o quê? Sobrecarregados. Veja a imagem deles. Sobrecarregados com o quê? Com as filosofias, com os ensinamentos, com as coisas que o mundo tem despejado na vida das nossas crianças. E as crianças cristãs, elas ficam assim, oprimidas, porque elas ficam divididas entre o que é certo e é errado. É uma batalha uma batalha espiritual que a gente vive. E as crianças também vivem. Então, aqui nós vamos conversar sobre os desafios. E aqui embaixo nós vamos colocar o que a palavra de Deus nos ensina e é o que nós devemos ensinar as crianças para quê? Para enfrentar esses desafios. Então tenha sempre em mente que aqui vai ser a base aonde você, educador cristão, vai alicerçar as crianças. Tem que ser na Bíblia. Por quê? Porque são filosofias que estão aí e querem afastar as nossas crianças de Deus. Então, vamos lá, vamos começar com essa aula importantíssima e conhecer quais são os desafios. Quero também te lembrar que nesse livro aqui que eu escrevi, tudo que nós precisamos saber sobre o Ministério Infantil, eu já trouxe alguns desafios que a gente enfrenta com as crianças e ensina as crianças a combater. Então, nesse livro eu já trouxe alguns.
E hoje, na nossa aula, a gente vai trabalhar outros. O texto bíblico que aparece aí na sua apostila fala a respeito desses dias que nós vivemos. 2 Timóteo 3:1 diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias virão tempos difíceis. E nós já vivemos esses tempos difíceis, querido educador cristão. E isso que nós vamos tratar, o que? São filosofias que estão aí no mundo. Aonde, Mara? Na escola, na televisão, nos filmes, em todos os lugares. Em todos os lugares você vê essa filosofia. Por isso que ela tem oprimido a vida das crianças, porque ela não está num lugar só, ela está em muitos lugares. É esses dias difíceis que a Bíblia fala. Então vamos começar. A primeira filosofia é o relativismo. Vamos colocar aqui. Essa filosofia que oprime a vida das crianças. Eu coloquei assim, ó, para você ver que é algo que vem para atrapalhar, para oprimir. A criança, ela fica ali em dúvida, sem saber como ela vai agir, porque é algo muito forte. E o relativismo, o que ele ensina para as crianças, para a gente, para o mundo? Que tudo é relativo. Essa filosofia diz que tudo é variável. Diz também que tudo é contextual, tudo depende dos fins em vista, que nada é absoluto. Então, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê o quanto isso pode atrapalhar a criança em obedecer e seguir o que a vida cristã propõe. Porque quando fala que tudo é relativo e variável, vai contra o ensinamento de Deus, que fala a respeito do quê? Que em Deus e nas coisas de Deus não tem variação. A conduta cristã, ela é uma só. E independente do que está acontecendo no mundo, ela continua sendo a mesma. Ela não é relativa, ela não é variável, muito pelo contrário. Nós, como cristãos, nós temos que ficar firmes. Isso de ser variável, de ser maleável, de dar um jeitinho, isso vai contra o que nós temos na palavra de Deus. E quando você começa a pensar, quando você começa a olhar ao redor, você vê o quanto o relativismo está aí. Então você pode ser relativo com relação a muitas coisas. E passa o tempo, as coisas mudam, vêm as modas. E as crianças, elas se sentem tentadas a seguir as modas. Não só as crianças, a gente também. E quando a gente começa a pensar em tudo isso, a gente precisa meditar em qual é o padrão de Deus. Então a gente precisa alicerçar as crianças aqui, ó. Em Tiago 1,17, que diz assim, ó. Vamos ler juntos? Toda dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não existe variação ou sombra de mudança. Então, nós temos que alicerçar as nossas crianças nessa palavra, que em Deus e nas coisas de Deus não há variação, não há sombra de dúvida, não tem nada variável, não tem nada relativo, não muda. Isso é muito importante, querido educador cristão, que a gente alicerce as crianças nisso, para que elas saibam que vai vir moda, vai sair moda, mas a palavra de Deus é a mesma, a conduta do cristão é a mesma, não tem nada relativo. Ah, depende do que vai surgir. Não, depende da palavra de Deus. E hoje eu estou ensinando para você, criança, fale assim para as suas crianças, que Deus não muda, que as coisas de Deus não mudam. Diga para eles aquela palavra que diz que os céus e a terra vão passar, mas a palavra de Deus vai continuar a mesma. Então, não podemos deixar essa filosofia mundana atrapalhar, oprimir a vida das nossas crianças, chamada relativismo. É o jeitinho brasileiro, é aquela mentirinha, é aquele jeitinho que é maligno.
E se você for parar para pensar, a gente tem muito disso no nosso dia a dia, na nossa sociedade, no nosso, na mídia, nas coisas que as crianças assistem, ok? Vamos lá então para o segundo princípio. Outro desafio que as crianças, que todos nós temos enfrentado, mas como aqui nós estamos com foco nas crianças, é o secularismo. E o que é secularismo? É uma filosofia do mundo incrédulo sem Deus. A incredulidade tem oprimido a vida das nossas crianças, tem atrapalhado a vida das nossas crianças. Tem um texto lá em 2 Coríntios 4,4 diz assim: o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então veja, o Deus desse século trouxe a incredulidade e nós precisamos alicerçar as crianças na palavra de Deus para que essa incredulidade do mundo que não crê em Deus, para que ela não venha oprimir a vida das nossas crianças. E isso já está acontecendo. Nunca nós vimos tantas pessoas se denominando ateus, pessoas que não creem em Deus. E é na mídia, são os influenciadores, são filosofias, filmes, personagens, heróis, que são o quê? Incrédulos. Então o secularismo, ele traz para dentro da igreja isso, essa filosofia do mundo. E nossas crianças têm sido bombardeadas diariamente com isso. Eu volto a repetir, porque eu quero trazer esse alerta aí para o seu coração, para o seu espírito. Então, o Deus desse século, é o que diz o texto de 2 Coríntios, cegou os entendimentos. Para quê? Dos incrédulos, para que não resplandeça a luz de Cristo. Então, isso tem atrapalhado a vida das nossas crianças. Isso tem atrapalhado quando você vai ensinar a palavra de Deus. Você pode até não perceber, mas isso atrapalha sim, porque é uma batalha espiritual. Então, é um desafio. Olha o que nós temos que ensinar. Olha o que nós temos que alicerçar as nossas crianças. Nós temos que exortá-las a confiar em Deus. Provérbios 3:5. Vamos ler. O que diz? Provérbios 3:5 diz assim, ó: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. O que quer dizer esse próprio entendimento? É esse pensamento aí do mundo que muitas vezes vai entrando na vida das crianças. Então ensine Provérbios 3:5. Confie no Senhor de todo o seu coração. E ensine para ela que ficar apoiada no que ela conhece não é seguro. Não é algo que Deus quer para a gente, que vai nos atrapalhar na nossa caminhada cristã. Mais um desafio, algo muito sério, o consumismo. As nossas crianças todo dia são impactadas, não só nossas crianças, nós também somos impactados pelas mídias de massa a consumirmos de modo inconsequente. O consumismo é algo que bombardeia a vida das nossas crianças. Existem estudos, um estudo de 2003 que eu estava lendo, que fala a respeito do quê? Que o consumismo trouxe a epidemia de obesidade para as crianças. Eles colocam personagens que as crianças gostam em comidas que não são saudáveis e as crianças vão consumindo, vão aceitando, colocando tudo isso para dentro, se alimentando dessas coisas sem parar para pensar. Então o consumismo, ele é algo que bombardeia a vida das crianças. Pega um canal infantil para você ver, assista. 2 minutos, você vai ver quantas propagandas, quantas coisas são jogadas de maneira covarde na vida da criança. Por quê? Porque ela ainda não está preparada para tudo isso. E o que a gente vê? Que as crianças, quando elas não podem consumir nesse ritmo para o qual elas são bombardeadas, são preparadas, elas se sentem infelizes. E elas usam aquelas frases, não sei se você já viu criança dizendo assim: ai, se eu ganhar esse brinquedo, eu vou ser a criança mais feliz do mundo.
colocando a felicidade no brinquedo, porque daqui a uma semana ela nem quer mais. Ela também é educada para dizer assim, ai, se eu não ganhar isso daqui eu morro. Quantas vezes a gente vê as crianças dizendo isso? Se eu não fizer essa viagem eu morro. Ai, se eu não ganhar eu morro. Então veja como isso vai trazendo algo maligno. Às vezes elas dizem assim, ó, meus pais eles não me amam, eles não me dão o que eu quero. E quando você pensa nisso, que as crianças querem, quando você vai conversar, muitas das coisas são materiais, sim. Então, a gente precisa tomar cuidado com esse consumismo que ele tem oprimido. Então, a indústria da propaganda, ela já entendeu que a criança ela influencia na hora da compra. Então, as propagandas já são feitas para elas. Quantas propagandas você vê que tem crianças? Já são o quê? As crianças sendo preparadas para influenciar os pais na hora da compra. Então, é algo que a gente precisa ensinar para as crianças. Esse consumismo exagerado, ela traz para as crianças obesidade infantil, erotização precoce, consumo precoce de tabaco e álcool, porque às vezes a pessoa que bebe ela é legal, ela é popular, estresse familiar, porque às vezes o pai não pode dar. Ela traz também a banalização da agressividade e da violência. O que a gente tem que fazer? A gente tem que ensinar as crianças a não se conformar com esse mundo. Então, esse texto aqui de Romanos 12:2 fala a respeito disso. Não vos conformeis com esse mundo, mas a gente tem que transformar ele através da renovação da nossa mente. Então, querido educador, é um desafio. Converse com as crianças sobre esse consumismo exagerado. Traga essa conversa para sua sala de aula. Explique para elas, será que você precisa realmente todo mês de um brinquedo novo? Muitas vezes você nem brincou com aquele outro brinquedo. Será que é assim mesmo? A gente precisa, sim, trazer esses assuntos para a sala de aula. Então, pesquise mais. Eu trouxe aqui só uma pincelada para você e eu quero encorajar você a pesquisar mais sobre esses desafios, sobre o secularismo, relativismo e consumismo. E para terminar essa aula, eu queria falar para você sobre um outro desafio que a gente tem para enfrentar com as crianças, que é a interatividade e o poder de opinião. Nossas crianças, querido educador, eles têm um poder que a mídia dá para eles. A mídia, as redes sociais, é o de interatividade. O tempo todo eles estão interagindo com a informação, com o próximo, com o jogo. E isso também traz para eles poder de opinião, porque ali no jogo ele decide, ali na rede social ele coloca a opinião dele. E o que mais a gente pode falar sobre isso? É um potencial de habilidade de uma mídia permitir ao usuário que ele exerça influência sobre o conteúdo ou sobre a forma. Se você for pensar, isso é algo bom. É bom quando ele tem alicerçado nele a palavra de Deus. Se não for alicerçado na palavra de Deus, ele vai utilizar essa interatividade e esse poder de opinião de maneira errada. Quando a gente fala de bullying, cyberbullying, é algo muito sério. A gente vê as crianças cristãs entrando nessa linha aí de crianças que ofendem, que ficam planejando ataques às crianças que elas não gostam, os adolescentes. E quantos suicídios, quantas consequências ruins as crianças que sofrem esse tipo de coisa fazem, né? Suicídio, às vezes não querem ir para a escola. E isso começa com isso daqui, ó. Essa interatividade e esse poder de opinião. E como que a gente pode ensinar as crianças a lidarem com isso? Provérbios 3:7 diz assim, ó: não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e afaste-se do mal. Então nós temos que colocar esse temor no coração das nossas crianças, que muitas vezes essa interatividade, esse poder de opinião, de ficar falando coisa, ofendendo os outros na internet é maligno. E a gente precisa se afastar disso, se afastar de pessoas que fazem esse tipo de coisa. Tem um lado bom, mas se não for bem usado, oprime e traz um mal para a vida das crianças. Então esses são alguns desafios. E eu queria que você orasse e meditasse nesses versículos. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai falar com você. Sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula do nosso curso 7 dicas para um Ministério Infantil excelente. Já vimos que temos muitos desafios pela frente. Quero te aconselhar, te encorajar a estudar esses desafios, porque isso é muito relevante quando a gente vai ensinar. Quando a gente tem isso em mente, a gente traz um ensino
que vem suprir a necessidade que está dentro da realidade ao qual o nosso aluno está. E isso é uma marca do professor excelente. Hoje o tema da nossa aula é como ensina o professor excelente. Vamos começar meditando nessa linda história da Bíblia. Aqui, ó, vamos colocar aqui pertinho, ó. Essa bonequinha aqui representa você, querida educadora. Que muitas vezes prepara lá o recurso visual para o seu aluno aprender, com cuidado, com carinho, pinta, desenha, recorta, e isso faz parte, sim. Nós vamos conversar sobre os recursos, mas o educador cristão excelente, ele tem o quê? Um relacionamento com Deus. Nessa passagem bíblica nós temos aqui Jesus e a mulher samaritana, João 4, quando tem aquele encontro, né, da mulher samaritana com Jesus. Ela foi lá buscar água, encontrou Jesus lá no poço, Jesus pede água e ela diz, Jesus pede água para ela e eles começam a conversar e Jesus, dado o momento da conversa, diz para ela, se você beber da água que eu te der, dá um voluminho assim, mas o senhor não tem balde para tirar água? E daí Jesus, ele fala um texto que eu acho maravilhoso e diz muito a nós, fala muito conosco, queridos educadores cristãos. Jesus diz assim para ela, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. É o que diz lá em João 4,14. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, queridos, nós precisamos receber dessa água para daí jorrar ela na vida dos nossos alunos. Recebemos salvação. Através de nós, essa água da salvação pode jorrar na vida das nossas crianças. Recebemos sabedoria. Através de nós, essa sabedoria pode chegar na vida das crianças. Isso está falando o quê? De ser canal de bênção. E muitas vezes, sabe, queridos, o que a gente vê? Que muitos educadores cristãos ainda não se conscientizaram a respeito da importância de você ter uma vida com Deus. Isso é primordial. Então esse primeiro tópico aqui fala de ter relacionamento com Deus. Não adianta você querer ensinar no ministério infantil sem você ter relacionamento com Deus. Jesus disse, quem beber dessa água que eu der, e eu te pergunto hoje, quanto você tem bebido dessa água que Jesus dá? Quanto? Qual é o seu tempo de devocional? Você pode dizer, essa palavra de novo, mas essa é a peça-chave, porque nós só podemos dar o que temos aqui dentro. E quando se trata de trabalhar com criança, isso é mais importante ainda. Sabe por quê, querido educador cristão? A criança, ela é muito perceptiva. E ela tem uma percepção assim, não é nem, é algo sobrenatural que tem na vida da criança. Prova disso é que, você já viu que a criança sabe quem gosta dela? Pessoas que não gostam de crianças, as crianças ficam longe, pode ver. Então elas têm essa percepção. E as crianças, elas percebem quando a gente não vive o que a gente ensina. Então hoje quero te exortar. Muito do teu ministério está ligado ao que Deus ministra na sua vida. Sabe por quê? A gente não tem como falar do que nós não temos. E a gente não tem como se calar também do que é abundante na nossa vida. Então, escreve aí na sua apostila. Aí, vive o que ensina. Escreve aí. O que Deus está falando com você nesse momento? O que você está precisando viver? O que você está precisando melhorar na sua vida? Porque a partir do momento que você fizer isso na sua vida, você vai transferir isso para as crianças que estão com você. Então, primeiro é na sua vida, depois é na vida das crianças. Não se esqueça, anota aí. Nós ensinamos pelo exemplo. Existe uma frase que diz, não posso te escutar porque as suas atitudes falam mais alto do que as suas palavras. E muitos ministérios infantis têm passado por isso no Brasil. Então a gente precisa, no Brasil, no mundo, em vários lugares. Então a gente precisa viver. Então coloque aí, anote aí do ladinho da sua apostila uma oração. Deus, me ajuda a viver o seu evangelho. Me ajuda a ter uma vida de devocional. Me ajuda a ter uma vida de leitura da palavra de Deus. Não pense que é fácil. Não é. Mas é possível. E o Espírito Santo de Deus
vai te ajudar. Nós temos uma palavra para esse curso. Seja praticante, não apenas ouvinte. Estamos no começo do ano, faz um propósito com Deus. Eu quero ter uma vida de devocional. Eu quero ter uma vida de leitura da palavra de Deus. Eu quero que o Senhor fale comigo. Quando eu for estudar a lição bíblica, eu quero que o Senhor ministre primeiro em mim. E depois eu vou jorrar tudo isso na vida das minhas crianças. Ok? Então, o primeiro item é vive o que ensina. O segundo item está escrito ensina. Ensina o quê? Ensina orando. Olha aqui, eu fiz essa mãozinha. Essa mãozinha fala o quê? Da oração. São duas mãozinhas que estão juntas, ó. Fala a respeito da oração. Nós não podemos negligenciar a oração no Ministério Infantil. O Ministério Infantil Excelente tem oração. E isso é peça-chave. Então, olha o que diz 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Então não tem só, vamos fazer só um tempo de oração. Perfeito esse tempo que você separa de oração. Mas a oração, ela é contínua. E pelo que você deve orar? Vamos ver? Olha aqui, eu fiz uma mãozinha. Aqui dentro estão os itens. Que bonitinho. Então, abra suas mãos para orar. Orar por quê? Olha o que diz Efésios 6,18. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Perseverem em oração. Então a minha primeira dica para você é ore por você e a sua família. É o que está aqui, na primeira parte. Ore por você e a sua família. Muitas vezes a gente quer estar lá no Ministério Infantil, nossa casa está uma bagunça, está um monte de coisa acontecendo, e eu ligo para minha vida e digo, eu não posso ir, porque aconteceu um monte de coisa. Não, cubra tudo isso de oração. Antecipe as coisas. Você quando ora, Deus já vai cobrindo, já vai te mostrando, e você está o quê? No tempo certo. Então ore por você e pela sua família. Sua família está com você no seu ministério. Então essa oração é primordial. A outra oração, ore pelas crianças e suas famílias. Nós não paramos para pensar o quanto as famílias das crianças estão junto conosco na sala de aula. Por quê? Porque é difícil você mudar atitudes, comportamentos de uma criança segundo a palavra de Deus, trazer essa mudança segundo a palavra de Deus, se a família não está ali com você. Ela só fica 2 horas por semana com você. O resto do tempo ela está com a família. Então, ore pelas crianças e pelas suas famílias. Ore também pelo Ministério Infantil e seus professores. Muitas vezes a gente gasta tanto tempo, reclamando dos nossos professores. Eles não são disciplinados, eles não são isso, não são aquilo, não são aquilo e outro. Ore por eles. Clame diante de Deus. Se ajoelhe e diz, Deus, fala, testifica. Nós precisamos crer, queridos, no poder da oração. E muitas vezes a gente vai até falar, mas depois de muito orar. Porque quando a gente falar é eficiente, é eficaz. Então ore pelo ministério, pelos seus professores e pelo Ministério Infantil. Qual é o sonho que vocês têm pelo Ministério Infantil? Qual é a visão? Qual é a missão? O que vocês querem realizar juntos? O que você quer que o Ministério Infantil da sua igreja seja? Coloque tudo isso diante de Deus. Faz lá uma lista de oração e ore. Faça essas reuniões para vocês orarem juntos e com certeza Deus vai operar. E uma outra coisa muito importante que a gente não ora, muitas vezes a gente só reclama, é pela igreja e pela liderança. Às vezes a gente vê, a igreja não tem visão com criança. Ore para que Deus coloque essa visão. Ore para que Deus coloque no coração do seu líder esse amor pelas crianças, esse entendimento, é algo espiritual. Muitas vezes as pessoas, elas acham que criança não precisa, que criança não sofre, não tem vida espiritual. Ore para que Deus quebre isso na vida das pessoas. Para terminar esse tempo de oração, isso que nós estamos falando sobre oração aqui, eu queria terminar com esse versículo de Tiago 5,16, que diz assim, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Aleluia! Deus dizendo para nós que se a gente orar, a nossa oração ela tem poder e ela vai trazer resultado. Então, o professor excelente ensina orando por todos esses motivos aqui. O terceiro item da nossa aula de hoje diz a respeito da maneira como esse professor excelente ensina. Então nós vamos ver o que ele usa. Uma das coisas que o professor excelente faz é despertar o interesse de seus alunos.
Então não pode ser aquela aula monótona, chata, tudo igual. Não, tem que despertar o interesse dos seus alunos. E o que você pode trazer para despertar o interesse dos seus alunos? Muitas coisas, coisas simples. Você pode, de repente, trazer alguns balões e deixar a sala cheia de balões coloridos com essas carinhas. Olha que bonitinho. Às vezes você vai falar sobre emoções. Traz esses balões com essas carinhas. Ou, traz uns balões amarelos com essas carinhas alegres, dizendo, hoje eu tô muito feliz, hoje a gente vai falar da alegria do Senhor, por isso que eu trouxe esses balões. Traga brinquedos. Diga assim, você sabia que tem pessoas que não conseguem se firmar com Deus? Elas ficam indo e vindo, que nem essa mola maluca. Elas não se decidem, uma hora quer, outra hora não quer. Olha que legal, um brinquedo, traga uma lupa, traga o quê? Coisas que despertem o interesse das crianças. A gente falou sobre a mulher samaritana, falava a respeito de água, traz água. Todo mundo vai começar a aula bebendo uma aguinha. Por que a gente está bebendo essa água? Porque na aula de hoje a gente vai falar sobre água. Já despertou o interesse do seu aluno. Então comece pensando nisso. O professor que ensina de maneira excelente, ele desperta o interesse. A criança fica ali naquela expectativa. O que é que vai acontecer? O professor excelente, ele ensina de uma maneira que o seu aluno entenda. Olha aqui mais um item. Para que ele entenda, você precisa usar uma linguagem que é comum a ele, que ele saiba do que você está falando. A gente precisa tomar cuidado, porque muitas vezes nós ensinamos a palavra de Deus, né, os textos bíblicos, muitos deles escritos numa cosmovisão judaica, e a gente ensina como se fosse algo natural, algo que as crianças já soubessem. Não. Muita da linguagem que tem aqui eles não entendem. E nós, como professores excelentes, precisamos transformar essa linguagem numa linguagem que ele entenda. E daí aqui tem a pergunta: qual é a linguagem que as crianças entendem? Eu coloquei aqui esse balãozinho pra gente colar aqui, perto do menino e da menina. Por quê? Porque aqui tem a linguagem que as nossas crianças entendem. Então, a criança muitas vezes aprende através do brincar. Deixa eu arrumar aqui. Através do brincar. A brincadeira é algo muito importante na vida das crianças e faz parte do desenvolvimento dela. Então, ela aprende através dos jogos, ela aprende através das brincadeiras. Não estou dizendo que a aula vai ser só jogo e brincadeira, não, mas precisa ter esse momento. Lembrando que esse momento não está sendo desperdiçado, está sendo aproveitado com uma linguagem que a criança entenda. Então, brincadeiras e jogos direcionados para o ensino da palavra de Deus. Ela aprende também com atividades sensoriais. Então as coisas precisam ter texturas diferentes, elas precisam ter cores, tá vendo? Tem que ser colorido, muitas vezes precisa ter cheiro, precisa ter o quê? Sabor. Quantas vezes nós falamos de água e não trazemos água? Às vezes falamos de pão e não trazemos pão, às vezes falamos de amargo e não trazemos nada amarguinho para a criança dar uma provadinha. Isso nós estamos falando do uso dos 5 sentidos. Mais para frente a gente vai falar mais sobre isso. E é muito importante. Quanto mais sentidos estiver envolvido na aprendizagem, mais a criança retém do aprendizado. Então, a gente vai falar sobre o toque, sobre a audição, sobre a visão. Essa é a linguagem que as crianças aprendem. Então, isso são coisas que a gente precisa começar a colocar na nossa sala de aula, lembra? Estamos sendo desafiados a praticar. Começa a pensar aí, como que eu posso trazer essa linguagem para minha aula, para o Ministério Infantil da minha igreja? Outra coisa bem interessante para você colocar aí na maneira como você ensina as crianças é que o professor excelente, ele ensina o aluno a partir do que ele sabe. Trouxe um exemplo aqui. Você pega uma figura de sol, você está mostrando ali para as crianças. E você traz a figura e pergunta para elas: o que é isso? Elas vão dizer: é o sol, professora. Daí você diz: hoje está sol, olha lá na janela. Está sol, que legal.
O sol, ele aquece a gente, conversa com as crianças. Por quê? Porque o sol é algo que todas elas conhecem. O sol quando a gente está nele num determinado horário, ele pode queimar a pele, traz esses assuntos, né? A partir desse assunto que a criança já sabe, você vai ensinar o que ela não sabe. Essa é a dica. Ensina novos assuntos a partir do que ela já sabe. É como se fosse uma construção. Ela já sabe isso, então a partir disso eu vou ensinar outra coisa. E depois eu vou ensinar uma outra coisa. Mas é sempre com base no que ela já sabe. Então, seguindo o nosso exemplo aqui. O que é isso? É o sol. Ah, muito bem, vocês conhecem o sol. Mas hoje eu queria ensinar uma outra coisa para vocês. Ó, você encaixa o outro conhecimento aqui. Você sabe quem fez o sol? Você sabe como ele foi criado? Olha que legal, que dica excelente! Então, com base no conhecimento que ela já tem, você traz os conhecimentos da palavra de Deus. Você alicerça no que ela já sabe e traz um novo conhecimento. E assim a gente vai construindo a educação cristã em algo que a criança vai entender. Ah, eu já sabia, eu conheço o sol. Ai, mãe, você sabia que hoje eu descobri quem criou o sol? Olha que legal! Então essa é uma dica muito importante. Comece sempre ensinando a partir do que a criança já sabe. Isso se chama contextualizar, sabe? Com o quê? Com a vida dela, com o que ela conhece, com o que ela vive. Isso é algo que vai trazer muita diferença no ensino da palavra de Deus aí das suas crianças. E lembre-se, contextualizar não é mudar. É trazer para dentro do contexto que ela vive, é adaptar até para que ela pratique o que ela está aprendendo. O professor excelente, ele conduz o aluno no aprendizado. E quando ele conduz, ele ajuda o aluno a pensar. Vamos colocar esse balãozinho aqui, esse menino pensando. Pensar. Então, estou ensinando sobre Zaqueu. Vou tratar a mentira. Então, contei a história. Então, já pensou como deve ter sido difícil a vida de Zaqueu? Você viu que ninguém gostava dele? É bom quando as pessoas não gostam da gente, não querem a gente perto? Não, não é bom, né? Pensa aí. Já teve alguma situação em que as pessoas não deixaram você ficar perto delas? Foi bom? Não foi. Então, a gente precisa o quê? A gente precisa refletir sobre essa vida de Zaqueu. Então, ensina a pensar, se colocar no lugar para tentar entender, refletir e tomar consciência. O educador cristão, ele faz esse caminho, né? Seguindo aqui. Então, Zaqueu, ele é mentiroso. Você já parou para pensar o quanto a mentira atrapalha a vida da pessoa? Atrapalhava a vida de Zaqueu, que mentia sobre o valor dos impostos, e pode atrapalhar a sua vida também, tomar consciência. Então, ela precisa trazer isso para a vida dela e começar a pensar. Você já mentiu e depois você viu o quanto foi ruim e quanto a consequência atrapalhou sua vida? Sim, né? A mentira, tá aí, quando a gente vê, a gente já falou. Só que a consequência da mentira é muito ruim. Pensa aí, quebrou o vaso, contou pra mãe, depois a mãe ficou triste. Daí você ficou lá pensando, né? Ai, deixei minha mãe triste. Então é muito importante a gente conduzir a criança nisso. Muitas vezes os professores, eles contam a história, Zaqueu mentia e a gente não pode mentir. Pronto, já Deus vai começar a trabalhar sobre mentira na vida das crianças. Não, querido educador cristão. Tem que ir um pouco mais fundo, porque elas ainda estão em desenvolvimento. Então, refletir, tomar consciência. Para pensar aí na sua vida, o quanto a mentira pode atrapalhar, o quanto a mentira tem atrapalhado você. Outra coisa que você precisa conduzir as crianças é para que ela lembre do que ela aprendeu. Porque muitas vezes a criança, ela é crente só na igreja. Às vezes chega na escola, o pior aluno é o filho do crente. É o que faz mais bagunça. Mas espera aí, o que está acontecendo?
Por que essa criança não está praticando? Porque a gente não ajuda ela a lembrar do que ela aprendeu. E aqui a gente traz aqui a aplicação prática, o desafio. Então, durante a semana você vai lembrar do que você aprendeu aqui na igreja e você não vai mentir. Durante a semana você vai lembrar que você aprendeu aqui na igreja, que você precisa ter um bom testemunho, você vai ser um bom aluno. Você vai ser um bom filho. A gente tem que insistir nisso, sabe? Professores, educadores cristãos. Tem pessoas que, algumas linhas de estudo que dizem que a gente precisa falar 3 vezes, aplicar 3 vezes na vida da criança durante a aula, para que fique ali dentro da cabecinha dela. E tem que também ensinar as crianças a guardarem no coração o que elas aprenderam. O que Davi diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aqui entra a memorização de versículo. Primeiro ela entende o versículo, ela traz para a vida dela e ela guarda dentro do coração. Isso é muito importante. Então o professor que ensina de maneira eficaz, ele segue todos esses passos aqui na hora do quê? De trazer o ensino da palavra de Deus. Então essa aula foi muito importante, você pode rever, eu quero que você anote ali na apostila tudo o que a gente está conversando aqui. No final da apostila aqui tem uma referência para você meditar a respeito dela. E para terminar, eu queria terminar com esse texto de Colossenses 3,16 que diz assim: que a palavra de Deus habite ricamente em vós, com sabedoria. Daí diz assim: ensinai e aconselhai uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão de coração. Para você que está nesse maravilhoso curso junto comigo, eu tenho um recadinho para te lembrar que nós temos vários materiais aqui no Ministério Maranhão Link. Nós temos diversos planos de aula, nós temos um material para trabalhar a saúde emocional das suas crianças, nós temos os 10 recursos para a sala de aula, com quadro de chamada, aniversariante do dia, ajudante do dia. E hoje, um super lançamento, o 10 recursos para ensinar sobre o bom comportamento das crianças. Nós recebemos muitos pedidos. Como que eu trabalho? Tá aqui, ó, 10 ideias, recursos que você vai poder montar e colocar em prática aí na sua igreja para trabalhar o bom comportamento das crianças. A proposta que a gente tem é trabalhar a disciplina em amor, com cuidado. Não precisa ser algo punitivo, não. Algo em amor que vai fazer a diferença na vida das suas crianças. Tem muita coisa linda aí. Você que está no curso tem desconto especial. Não perde, ó, o link tá aqui embaixo. Você pode entrar e pegar o desconto. Lembrando que é um material digital, tá, gente? É um material em PDF. Ao adquirir, você vai ter acesso à plataforma Hotmart, onde você vai colocar o seu e-mail, a sua senha, e a plataforma vai te dar acesso para você baixar aí no seu computador, quantas vezes você quiser. Depois você vai lá, imprime, recorta, monta. Quero dar ideia para você de colar em papel cartão, papel durinho. Imprime em papel durinho e coloca em papel durinho e depois plastifica. E aí sim você leva para sua sala de aula. A gente traz como você usa, a gente traz o objetivo e o versículo e como você vai implantar isso aí na sala de aula. Lembrando que você não precisa usar tudo de uma vez. São recursos que você pode usar de acordo com a sua necessidade. Isso é muito, muito legal, porque com o tempo as crianças vão mudar o comportamento. E daí você pode até retirar esse recurso temporariamente e trazer outro. Tem jogo, tem uma régua para você medir a altura das crianças, tem um dinheirinho, um sabidinho. É porque a gente quer ensinar com esse material a sabedoria que aparecia na infância de Jesus lá em Lucas 2,52. E crescia Jesus em graça, sabedoria e estatura diante dos homens e de Deus. Sabedoria. Fazer o que é certo. É a proposta que nós temos para você com esse lindo material.